Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Ontem eu postei um vídeo a respeito da comunhão self-service, no qual o padre dá uma hóstia, distribui uma hóstia consagrada para o fiel e o fiel vai, ele mesmo, por conta dele, molha no vinho consagrado, no sangue de Cristo e comunga. E mostrei como os documentos da igreja condenam essa prática, e essa prática é uma conduta inadequada do padre que ia praticar. Eu, literalmente falando, eu nunca tinha visto essa situação. Aqui na minha região, na onde eu já fui em missa, eu nunca vi. Eu já vi condutas inadequadas, mas eu nunca vi situação como essa. Isso é uma situação grave. Isso é uma profanação contra o nosso Senhor. Enfim, o que me assustou, meus irmãos, foi a repercussão desse vídeo. Eu recebi inúmeras mensagens, tanto no meu WhatsApp particular, como no meu Instagram, como nos próprios comentários do vídeo. A repercussão foi gigantesca de pessoas afirmando que nas paróquias que eles frequentam acontecem a mesma situação. Meus irmãos, isso me deixou assim, muito triste, literalmente chateado com toda essa situação. Por quê? Porque é uma perda gigantesca dos valores que não devem ser perdidos. A teologia da libertação realmente ela tem destruído a liturgia da igreja. E isso é um exemplo disso. Muitas pessoas, principalmente do Nordeste, Minas Gerais, falando que isso é uma prática comum em suas paróquias. E uma coisa que elas comentaram muito nos vídeos é: Thiago, o que eu faço? Porque o padre está fazendo isso e eu não vou obedecer ele naquela situação? Como eu posso explicar isso para vocês? Eu pensei em uma forma muito simples. Por exemplo, o rito da Santa Missa, ele não pede em nenhum momento a palma, bater palmas. Por quê? Porque o sentido da missa é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Já tivemos vários vídeos aqui falando a respeito desse tema. Eu vou em uma paróquia e essa paróquia as pessoas batem palma, mexem os braços na hora da Santa Missa. Você sabe o que é o certo. Você vai fazer? Alguém vai obrigar você a bater palma? Não, você não vai fazer. No momento em que você estiver indo na sua paróquia e o padre te obrigar a comungar na mão e fazer essa comunhão self-service, simplesmente você pegue da forma que a igreja orienta, né? Você faz uma cruz, uma manjedoura para Jesus nascer, pegue e comungue. Não faça. Você não tem que obedecer isso. Entenderam? Porque a igreja ensina o correto. Então, quem está agindo de forma errada, nesse sentido, é o padre. E ele, por saber como funciona a liturgia, um dia ele vai ser julgado pela conduta inadequada dele, se a igreja assim não ver e não colocar as punições cabíveis pelo Código de Direito Canônico a esse sacerdote. Ou seja, se você está numa missa e isso está acontecendo, simplesmente não faça. Não faça. Da mesma forma, eu quero receber comunhão de joelho na boca. Vá, se ajoelhe e espere o sacerdote, o ministro, o diácono, a pessoa que estiver fazendo a distribuição da comunhão. Ela não quer dar. Se ajoelhe e espere. É um direito seu. Não, levante. Se ele falar levantar, fala, não, eu tenho direito, os documentos da igreja me ensinam que eu tenho a liberdade de escolha e se você não me der comunhão na minha boca, eu não saio daqui. Provavelmente, para evitar confusão, a pessoa que está na fila vai
te dar comunhão na boca e das outras vezes ela não vai questionar, ela vai te dar para evitar confusão. Da mesma forma, meus irmãos, nessa situação, ninguém é obrigado a pegar o corpo de Cristo e molhar por conta própria lá no cálice com o sangue de Cristo. Ninguém é obrigado. No momento que você receber o pão, a hóstia consagrada, já pegue e comungue e pronto. Terminou. Você não é obrigado a fazer esse sacrilégio, sabendo o que é o certo. Muitas pessoas falaram, isso acontecia, eu não achava que isso era errado porque eu não sabia. Pois bem, agora você sabe que isso é errado e não pode. Então, não faça. Não faça. Se você sabe o certo, não faça o errado, independente de quem esteja te pedindo. Hoje, se vier um bispo e falar para mim, você vai bater palma na missa que eu estou celebrando. Eu não vou bater. Se vir um padre falar, eu não vou bater. Por quê? Porque eu tenho essa consciência. Entendeu? Do meu papel dentro da celebração eucarística. Pois bem, e daí às vezes as pessoas não entendem o porquê disso tudo. Agora eu quero explicar também um pouquinho o porquê que isso acontece. 99% dos casos que tem acontecido isso são padres que são adeptos da teologia da libertação, a fatídica teologia da libertação. Para vocês entenderem, houve o Código Vaticano II, né? E no Vaticano II, Concílio Vaticano II, aliás, com o Concílio Vaticano II houve uma reforma na liturgia. Tiraram um monte de coisa, isso é Bento XVI que próprio nos ensina. Tiraram um monte de coisa que não precisava ser tirado e nesse meio termo, com a reforma litúrgica, emerge no Brasil a teologia da libertação, querendo tirar toda a sacralidade das coisas, deturpando o evangelho. Então, muitos padres, meus irmãos, eles foram formados nesse tempo. Não se sabia como formar um sacerdote por conta da reforma litúrgica ainda. Era tudo muito novo para a Santa Igreja, porque 50, 60, 70 anos para a Igreja não é nada referente aos 2000 anos de tradição que a Igreja tem. Enfim, não sabia se ter uma formação adequada ainda. Emerge a teologia da libertação com muitos adeptos, com aquele pacto das catacumbas lá e tal. E muitos padres foram formados durante esse tempo, que não precisava padre usar roupa de padre. Então você vai ter muitos e muitos padres de meia idade, 50, 60 anos, que foram formados durante esse tempo, não usam roupa de padre, tem uma formação litúrgica muito progressista, tirando muitas coisas que são necessárias e introduzem um monte de coisas que são desnecessárias. Ou seja, fazem uma salada de frutas e é onde isso acontece também. Tá? Então, hoje eu já tenho visto uma geração de sacerdotes novos, pelo menos na minha diocese, que tem uma profundidade muito maior, celebram com muito mais piedade e devoção, e estão se formando, no mínimo usam cregma, ou seja, o colarinho, tudo, a camisa de padre. Muitos já estão voltando a usar a batina. E assim, está surgindo uma nova geração formada agora, muito por conta de Bento XVI, que falou, nós não poderíamos ter tirado todas essas coisas da liturgia, vamos trazer de volta. Então, muitos sacerdotes agora trazendo toda essa piedade e devoção de volta à celebração da Santa Missa, e tem essa geração que ainda vai mais 20, 30, 40 anos para passar essa geração e surgiu uma geração de padres mais piedosos que celebrem mais dignamente. Por fim, muito por conta disso, nós temos uma geração de padres que
na parte litúrgica talvez não tenham condutas adequadas, porém está surgindo uma nova geração, padres novos, piedosos, que têm esse amor pela liturgia. Muitas vezes dentro do seminário, os padres não podem se manifestar, porque se manifestam, aqueles que são da teologia da libertação perseguirão. Porém, depois de ordenados, esses sacerdotes podem se manifestar com amor à liturgia, amor à tradição, porque daí já são padres. Então nós temos tudo isso. Essa situação no seminário também. Então, por conta dessa má formação que ocorreu, existem esses desvios de conduta. O que fazer diante dessa situação? Não cumprir nada disso. Ou seja, se quer que comungue na mão, é obrigado, né? Não quer de forma alguma que a gente comungue de joelho na boca, receba a comunhão na mão, né? Faça a reverência, receba na mão como a igreja indica que deve ser feito, e não faça de forma alguma esse negócio de comunhão self-service. Não faça, não cumpra. Você tem todo o direito. Recebeu, comungue, vai para o seu lugar fazer ação de graças e pronto. Nós temos, meus irmãos, nós temos que mostrar que os leigos estão estudando, se formando, entendendo, buscando os documentos da igreja e que nós não vamos fazer tudo achando que o padre é porque o padre está pedindo que é o que a igreja indica. Não, às vezes podem ocorrer essas condutas inadequadas. E a gente, sabendo o correto, nós não podemos aceitar e errar junto também. Façamos o certo, né? Tenhamos essa coragem, peçamos a Deus essa coragem de fazer o certo diante de condutas inadequadas. Então espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco essa situação. Que Deus nos abençoe grandemente. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.